Olá, tudo bem com você? Estamos aqui no canal Envolvidos com Cristo para mais um podcast que nós estaremos falando e tratando assuntos relativos à nossa vida e os assuntos que são importantes para a nossa caminhada, para a nossa jornada de fé. Nesse início de ano, estou aqui com o irmão Zana, o irmão Marcos, estará nesse momento também trazendo aí a baila os assuntos que nós vamos estar tratando com vocês. Esperamos que vocês possam nos acompanhar, que os assuntos aqui tratados, que esse podcast possa ser bênção para a sua vida, possam realmente representar mudança e transformação. Eu peço aí a tua companhia, divulgue o Envolvidos com Cristo e nós vamos aí, nesse momento, estar conversando aqui com os nossos irmãos e perguntar para eles qual é o assunto que nós vamos estar tratando nesse momento, nesse podcast. Irmão Marcos, tem aí a palavra. Bem, paz do Senhor, irmãos. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos felizes aqui para trazer a vocês o primeiro podcast do ano, episódio número 2, do nosso podcast. E desde já, colocando aqui o nosso agradecimento pelo fato dos irmãos estarem acompanhando, das pessoas estarem acompanhando os nossos vídeos, estarem nos apoiando, nos canais Envolvidos com Cristo. E hoje o nosso podcast, como o irmão João disse, nós temos um tema bastante importante, bastante atual, a qual nós gostaríamos de estar trazendo, compartilhando com vocês. E, claro, com a participação de todos, Nós gostaríamos que houvesse a participação, que todos viessem a dar a sua opinião, fizessem comentários e perguntas também, E hoje nós vamos falar sobre um tema, irmão Zana, que é muito atual, que todos estão falando no momento, que é a ansiedade. A ansiedade como um fator, um problema, um dos desafios da humanidade, nesses últimos séculos. Nós vemos muitas pessoas sofrendo com ansiedade, isso se tornando até uma doença, se tornando algo que prejudica, irmão Zana, o dia a dia das pessoas e traz consequências bastante complicadas de se lidar. Então, nós queremos falar sobre a ansiedade, sobre o ponto de vista da espiritualidade, sobre o ponto de vista da Bíblia, É o que nós temos como objetivo sempre falar a respeito das situações cotidianas, das situações do dia a dia, à luz da Bíblia, irmão João? Nós queremos hoje também falar um pouquinho a respeito disso, trazendo também os conselhos da palavra de Deus sobre o tema ansiedade. Eu queria já aqui fazer uma pergunta, deixar a irmã Zana fazer as apresentações de hoje e falar um pouquinho sobre esse tema. Como esse tema impacta principalmente no momento que nós estamos, começo de ano, irmão João? 2024, já um ano novo, o ano que está se iniciando, já estamos aí no dia 25 de janeiro, a data desta gravação. Como o senhor encara, irmão Zana, o tema ansiedade frente à questão de um início de um ano, momento que nós estamos vivendo na sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo? Como que esse tema impacta e o que o senhor tem a dizer para os nossos irmãos, para as pessoas que estão ouvindo nesse primeiro momento da live? Beleza. Boa noite a todos. Shalom aos envolvidos. Que a graça e a paz do Eterno estejam com todos vocês. Aí está um assunto relativamente polêmico, mas de uma importância muito grande para toda a área social, espiritual, psicológica. Porque a ansiedade basicamente a angústia que a pessoa tem com base e reflexo das suas frustrações, O que eu programei para fazer no ano passado, não consegui fazer. Aí eu reprogramo isso para fazer esse ano. E aí, será que eu vou conseguir? Não, eu tenho que fazer melhor do que eu fiz ano passado. Mas eu tenho mais coisas para fazer, Aí eu acabo fazendo uma nova lista de coisas que eu espero fazer para esse ano. Já que eu estou começando o ano, esse ano então eu vou fazer um curso de inglês, esse ano eu vou fazer uma dieta, esse ano eu vou praticar esporte, esse ano eu vou acontecer, coloco uma lista lá. E o que acontece muitas vezes? Por falta de um equilíbrio social, espiritual, psicológico,
tudo aquilo que foi feito no ano passado se repete. Aí vai chegar no final do ano, pô, não fiz aquilo de novo, né? Então isso acaba causando, na maioria das pessoas, um desgaste e essas frustrações vão aumentando de tal forma que propicia a entrada de doenças psicossomáticas. Muitas pessoas hoje têm uma série de problemas físicos, mas que nasceram na mente delas em função de uma série de frustrações que foram se acumulando como uma ferrugem no encanamento. E aí a fundamentação bíblica que Deus nos dá, né? Como podemos tratar isso? Como eu posso viver como cristão sem ter essa ansiedade que está matando a maioria das pessoas? Isso, infelizmente, não é ensinado na maioria dos lugares. Não tem nenhuma faculdade que ensina isso, não tem nenhuma escola, mas com certeza a palavra de Deus nos ensina isso. E aí, aqui no Envolvidos você vai aprender sobre isso. Tem as questões políticas que nós estamos vivendo no nosso país, não só as internas quanto as externas, e todas elas influenciam diretamente na vida social de todos nós. Como é que vai ser daqui para frente com os governantes que nós temos? Estão chegando as eleições, né? Como é que vai ser? E o que vai acontecer? E o meu emprego, e o meu salário, meu negócio, minha empresa? Né? Aí você vai para dentro da sua casa. Pô, como é que vai estar? Como é que está o ambiente dentro da minha casa? E isso provavelmente deve estar acontecendo na tua casa também. Porque é comum na casa de todo brasileiro e na casa de muitas pessoas, principalmente quem está mais envolvido com questões de guerras, né? Sem levar muitos detalhes. Então, o que nós estamos vivendo hoje é realmente uma expectativa, só que muitas vezes essa expectativa, por não ser tratada, se torna numa ansiedade, numa angústia que nunca acaba, que nunca chega num ponto conclusivo. E aí a única alternativa que o ser humano tem é se voltar para Deus, se voltar para Cristo. E colocar nas mãos dele a sua vida para que haja equilíbrio. Porque sem isso, de forma alguma, você vai ter sucesso. Mas nós vamos dissertar mais isso aqui. Ok. A Rosana falou de algo aí que acho que é muito importante, né, que é a questão do equilíbrio. O equilíbrio é algo que nos falta de uma forma em geral, né? E a Bíblia, ela trata muito esse assunto. A Bíblia fala do equilíbrio, a Bíblia fala de se fazer as coisas de maneira moderada, de maneira equilibrada, mas muitas vezes nós não atentamos para aquilo que a Bíblia trata, para aquilo que a Bíblia ela nos ensina. E se tratando desse tema, né, um tema, a ansiedade ela afeta todas as áreas do desenvolvimento humano. Então, quando a pessoa vive em ansiedade, ela tem toda a sua vida afetada, seja no físico, na saúde, seja no emocional, seja no espiritual, seja no financeiro, seja, enfim, na sua área de trabalho, nos relacionamentos. A ansiedade, ela realmente é um mal, e um mal que precisa ser combatido, um mal que precisa ser tratado, né? E como que a gente pode tratar isso? Nós aproveitamos aqui o espaço que o Envolvidos nos dá para que a gente possa falar, né, e desenvolver esse tema aqui à luz da palavra de Deus, né? Todos nós, invariavelmente, todos nós temos momentos de ansiedade nas nossas vidas. Todos nós temos, né? Por alcançar objetivos, por alcançar metas, por aquilo que nós desejamos, pelas expectativas mesmo da vida, pelos acontecimentos futuros, todos nós vivemos. O que nós não podemos, e aí sim entra o ensinamento da palavra de Deus, é deixar que isso tome conta das nossas vidas e nos afete, né, nessas áreas do desenvolvimento, principalmente na área espiritual. Se eu olhar aqui agora, por exemplo, para o Osana, eu vou ver que ele está com uma ansiedade muito grande, porque ele quer pedalar, mas não está podendo porque está com o joelho machucado. É verdade, é verdade. Machucou o joelho, quer pedalar, mas não consegue, não pode. Mas então, esse mês volta, esse mês gera toda uma ansiedade, né? E aí ele diz que é só o joelho, não é só o joelho, tem outras coisas mais também, né? Que podem impedir. Mas são todas as juntas, a Bíblia fala muito sobre isso. Ainda bem, né, que Isaías fala que o Senhor é aquele que renova as nossas forças, né? A palavra do Senhor diz assim, que as vossas forças serão renovadas como as forças da águia, né? Para aqueles que confiam no Senhor. A confiança do Osana com certeza está no Senhor. Mas a ansiedade, ela
não só causa prejuízos em todas as áreas da nossa vida, mas como leva também e pode levar à depressão. Se ela não for cuidada, se ela não for tratada, ela vai levar à depressão. Por isso que é importante nós entendermos, dentro desse processo todo, é importante nós entendermos a questão do equilíbrio. Se eu tenho equilíbrio, se eu vivo uma vida equilibrada, eu consigo parar, eu consigo pensar que as coisas vão acontecer no seu tempo certo e eu deixo a ansiedade de lado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, eu quero ler para vocês, versículo 6, ele traz um ensinamento bastante interessante. Ele diz assim: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, diz ele, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de orações e súplicas com ação de graça. E aí vem aquilo que é o resultado quando você pratica isso, quando você apresenta tudo a Deus, quando você se coloca diante de Deus em oração. Ele diz assim: e a paz de Deus, que ultrapassa e excede todo o entendimento humano, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ele diz: em vez de você ficar ansioso com aquilo que você imagina que vai acontecer, ansioso com o dia de amanhã, e o próprio Senhor Jesus também falou a respeito disso, quando foi questionado, ele disse: olha, gente, pare com isso, basta cada dia os seus afazeres, basta cada dia as suas dificuldades, basta cada dia o seu mal, viva cada dia e viva melhor. O que Jesus disse, na verdade, e procurou ensinar, ele falou: você está ansioso, se você está sobrecarregado, se você está cansado, vem a mim. O que Jesus estava dizendo? Onde é que você vai encontrar paz? É em Jesus. E como é que você vai a Jesus? É através da oração. Quando você se coloca diante de Deus e tem essa intimidade com Deus para estar falando com Ele de todas as suas preocupações, de todos os seus problemas, de tudo aquilo que está te afligindo, aquilo que você anseia para o dia de amanhã, e que pode muitas vezes estar te assustando, está te causando medo. São tantas as coisas. O próprio Osana falou aqui hoje a respeito das situações políticas. Nós vivemos um momento de muitas incertezas nesse começo de 2024. Tivemos um ano bem atípico em 2023 e um ano de 2024 com muitas incertezas. Isso pode gerar ansiedade. Mas quando eu me coloco diante de Deus e apresento a Deus essa minha incerteza, as minhas inseguranças, as minhas ansiedades, eu deposito tudo diante de Deus, então acontece aquilo que o apóstolo Paulo falou. Aí a paz de Deus que ultrapassa, que excede, que está além do nosso entendimento, da nossa compreensão, invade o nosso coração. Por isso que muitas vezes, mesmo em momentos de tempestades, em momentos de grande tribulação, você vê pessoas que estão em paz. Ela está em paz consigo mesmo. Muitas vezes as pessoas não compreendem. Alguém pode dizer: mas como é que ele pode estar tão tranquilo? Como que ele pode estar com toda essa sobriedade, com toda essa serenidade, nesse momento tão tribuloso, de tanta dificuldade, de tantos problemas que ele está vivendo? Isso talvez porque essa pessoa aprendeu com a palavra de Deus a apresentar tudo a Deus e a descansar no Senhor. Porque aí, quando você apresenta a Deus, isso que é promessa da palavra de Deus, porque o versículo 7 do capítulo 4 de Filipenses é uma promessa de Deus. Ele diz: quando você apresenta a Deus as suas queixas, as suas ansiedades, as suas aspirações, quando você apresenta a Deus, ele diz: a paz. Aí é a promessa: a paz de Deus toma conta da sua vida. Mesmo que muitos não compreendam, você precisa viver isso. Você precisa entender. Então, diante de problemas, de lutas, de dificuldades que causam ansiedade, que é comum, todos nós temos alguma ansiedade, vá para a oração, fale com Deus, apresente tudo a Deus e depois você vai ver o resultado. O resultado disso é que você passa a viver aquilo
que é importante para a vida do cristão. Cristão, ele precisa viver o equilíbrio. O que é que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Se eu perguntar aqui para o Marcos, se eu perguntar para a Osana, cada um vai ter uma opinião divergente sobre a opinião dos cristãos nos dias atuais. Como é que ele vê os cristãos nos dias de hoje andando? Como é que o Osana vê? Então, até para que eu possa falar um pouquinho disso depois, eu quero já passar essa pergunta, né, para o irmão Marcos, para que você possa estar falando como é que você vê os cristãos nos dias atuais, diante da sociedade. É importante a gente entender como as pessoas nos veem, como as pessoas de fora nos olham, né? E não simplesmente aquilo que eu penso. Então, sair um pouquinho da bolha e olhar de fora para dentro. Então, a pergunta ela é mais ou menos nessa direção. Como que você vê os cristãos nos dias atuais, quando a gente trata desse assunto que é o equilíbrio, que faz com que as pessoas vivam menos a ansiedade? Sim, é um tema que acho que daria mais de um podcast, né? Porque ele acaba impactando diversas áreas da nossa vida. E não só a parte espiritual, né, ministerial, como nós falamos daqueles que trabalham para a obra do Senhor, mas eu tenho pelo menos esse entendimento de que hoje nós vivemos, como o Senhor Jesus já havia profetizado na sua palavra, dias trabalhosos, né? A própria forma como a sociedade hoje se relaciona, a pressão que existe nas pessoas, né? Não somente nos cristãos, mas nas pessoas hoje em dia, para ter uma vida profissional, para pagar as suas contas, para criar os seus filhos, para ter um relacionamento na sociedade, com a sua família, com seus amigos. O tempo hoje ele tem sido um inimigo do ser humano, né? E isso faz com que a gente deixe de ter aquela vida equilibrada, de buscar realmente ter momentos dedicados para cada coisa durante a nossa vida. Então, a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas, né? Eclesiastes capítulo 3. Nós temos que ter essa visão e buscar esse equilíbrio através da palavra do Senhor, através da confiança em Deus, para que a gente viva uma vida equilibrada, para que a gente tenha tempo para todas as coisas e a gente aproveite o melhor desses momentos, né? Mas hoje eu vejo os cristãos, né, respondendo mais objetivamente, eu vejo os cristãos com muita dificuldade. Eu me coloco nesse meio também, né? Eu creio que todos nós que trabalhamos, temos família, né? Temos contas a pagar, temos a vontade no coração de fazer a obra do Senhor, de trabalhar na obra do Senhor. É muito difícil de se organizar e ter uma vida equilibrada, né? De forma sensata, que nada sobreponha ou venha pesar mais do que outra coisa. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos apoiar nos ensinamentos da palavra de Deus. O João falou aqui sobre Filipenses, né, capítulo 4, verso 6, e tem inúmeras outras passagens, né, com o próprio Senhor Jesus também falam muito sobre isso, sobre lançar ansiedade sobre ele, né? Aquele que está oprimido, cansado, aquele que não sabe por onde caminhar, entregue essas dores, essas dificuldades, as preocupações nos pés do Senhor Jesus. Então, eu vejo um grande desafio no século XXI, no século que nós vivemos, mesmo sendo cristãos, apoiados pela palavra de Deus, porque há uma grande oposição, né, do reino das trevas, né, do reino maligno, que procura distrair as nossas vidas com vários entretenimentos, com várias situações do dia a dia e até mesmo com as preocupações. Nós passamos a dar mais valor a essas preocupações, que são válidas até do ponto de vista do ser humano. Mas quando nós nos propomos a seguir Jesus, que é isso que nós estamos aqui nesse projeto Envolvidos com Cristo, levar esse convite às pessoas a seguir Jesus, a se envolver com Cristo, né? Que é seguir exatamente a vida de Jesus, né? Para incorporar em si o caráter de Cristo. E é esse ensinamento que a palavra de Deus nos dá. Nós devemos
deixar cada coisa a seu tempo, não nos preocupar demasiadamente, né? Ou seja, buscar um equilíbrio em tudo que nós fizermos, sabendo que nós somos limitados, nós somos, vamos dizer, incapazes de absorver todas as coisas, de realizar todas as coisas que nós nos propomos. Isso é que gera frustração, quando nós queremos colocar em nós um fardo muito maior do que nós deveríamos assumir, né? Então é assim que eu enxergo hoje esse momento. Aproveitando, né, a pergunta, ainda nessa mesma direção do equilíbrio e dos cristãos, como você vê a questão do equilíbrio e do meio cristão, eu quero, para sair do lugar comum, que você traga também a sua opinião, não só com essa visão de fora para dentro, mas também como você vê a interferência ou o posicionamento das igrejas com relação a isso, ao equilíbrio, ao tratamento do equilíbrio e essa situação dos cristãos nos dias atuais. Eu vejo o seguinte aspecto. Eu vou até tocar um assunto aqui que vai incomodar muita gente aí, mas é o seguinte. O texto bíblico nos fala em Mateus 6:25, não andeis preocupado. Eu tenho aprendido que o cristão hoje, ele é um estilo de vida. Tem um aspecto religioso que muitas vezes atrapalha esse entendimento. Quando você vai para dentro da palavra de Deus, entende de fato o que significa não estejais pré-ocupados. Pelo próprio significado da palavra, estar ocupado com antecedência. A maioria das pessoas que sofrem hoje com essa questão da ansiedade é exatamente por viver nesta pré-ocupação desnecessária. E através do ensino da palavra de Deus, você alcança esse equilíbrio de não estar preocupado. A partir do momento que você coloca a tua vida nas mãos daquele que tudo pode, daquele que te criou, daquele que te conhece, que sabe o teu amanhã, muito mais do que você sabe do teu passado. Então, essa questão de ter um estilo de vida baseado no livro sagrado não é coisa para se viver facilmente nos dias de hoje. Por quê? Vivemos numa sociedade materialista e num aspecto, vamos dizer, espiritual ou espiritualista, como alguns podem dizer, existe a questão da religiosidade. Esse é um assunto que vai incomodar muita gente, com certeza. Porque, infelizmente, muitos dentro das nossas igrejas, por não terem esta visão mais próxima do ensinamento da palavra de Deus, têm dificuldade de entender o que o versículo diz. Por que eu não posso viver? Por que eu não devo viver preocupado? Se eu não ganho o suficiente, se eu não tenho uma vida legal como eu gostaria, se o camarada que não é cristão vive muito melhor do que eu, né? E a tendência natural da situação que nós estamos vivendo. Pelo próprio contexto histórico, se nós formos basear nele, nós observamos que há um declínio, há uma degeneração automática do ser humano na face da Terra. E dentro da palavra de Deus você vai encontrar exatamente essa questão, né? Cada dia o seu mal, e a cada dia que nós estamos passando, é cumprimento bíblico, as coisas vão piorar. Então, se nós observarmos, então porque agora nesse governo vai ficar tudo bom, vai ficar tudo belezinha, todo mundo vai, né, ter o que quer, vai... Pau furado, a coisa vai cada vez independente, não depende de governo, não depende de situação política ou social. Há um declínio da própria situação porque há um plano para ser executado. Então, quando o cristão entende que ele tem um estilo de vida à sua disposição, basta que ele queira, basta que você queira, e adote isso para a sua vida, até nós já tivemos um vídeo que fala a respeito do coração. Então, a frequência cardíaca sua vai ser o maior equilíbrio que você tem para viver nessa situação. E quando você passa a conhecer, de fato, a palavra de Deus, não importa o que seja dito no aspecto espiritual, ou dentro das igrejas, ou das religiões que estão à nossa volta. Se a palavra de Deus é a sua linha mestra, é a sua palavra, é o seu livro, o seu manual de conduta, né? Então, nesse livro você vai encontrar, através do Espírito Santo, porque também não adianta ler a Bíblia se não tiver a inspiração, né, do Espírito de Deus. Não vai ter entendimento, vai ficar birutão e não vai entender nada. Mas a partir do momento que você se entrega para Cristo e deixa Ele cuidar da sua vida e deixa o Espírito Santo te conduzir, então você vai poder entender como é que eu posso ter o meu coração tranquilo quando eu estou com um filho doente, quando eu estou desempregado, quando eu estou com dívida
carnezinho lá subindo um atrás do outro. Como é que eu faço com isso? Eu vou bater na porta do pastor? Pastor, o senhor disse que Deus disse na Bíblia que eu não tenho que me preocupar com o dia da manhã? E aí, quem vai pagar meu carnê? Quem vai pagar? Quem vai me trazer comida? Então, é uma situação difícil de entender pelo viés humano, pelo viés natural, psicológico. Mas aí tem que haver realmente a necessidade de entender que há um plano de Deus para a vida de cada um de nós. Quanto ao estilo de vida que você tem. Mas quando você adota o cristianismo como um estilo de vida, as coisas tendem e vão a mudar se você deixar. Então, nesse aspecto, sim, você consegue ter equilíbrio, você consegue ter paz, independente do problema que esteja passando. E, importante o assunto que o Ana tocou, são duas falas suas que chamam a atenção. Primeiro, no que você diz respeito é que as coisas não vão melhorar. O que a gente tem observado é que existe uma degeneração social muito grande. E essa degeneração social que vem pela falta de observação moral e também cristã, a observação da família, o respeito à família, essa degeneração ela acaba causando os males que a gente vê que está acontecendo nos dias de hoje, né? Então, existe hoje uma guerra muito grande, e essa guerra ela tem uma tendência espiritual, é uma guerra que ela é espiritual, né? E a Bíblia fala a respeito disso, né? O próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz a esse respeito, ele fala, porque não lutamos contra aquilo que é material, não lutamos contra a carne e o sangue, mas lutamos contra principados e potestades que operam nas regiões celestiais, que estão por aí, né? E sempre que eu cito esse versículo, me vem à mente uma fala de William Shakespeare, que diz assim, que existe mais coisas entre o céu e a terra do que prevê a vossa vã filosofia. Então, isso é uma grande realidade, né? O mundo espiritual está aí, a pessoa crendo ou não crendo, ela é uma realidade. Então, essa degeneração social, essa degeneração que tem afetado os princípios morais e éticos, acaba, de certa forma, afetando todas as áreas da convivência humana e também política, social, e é o que a gente vê que está acontecendo. Então, por isso da sua fala não vai melhorar. Porque as coisas precisam começar a melhorar em termos sociais, as pessoas precisam melhorar de dentro para fora. E aquilo que é o ensinamento, inclusive, da palavra de Deus, que nos fala a respeito disso, que nós precisamos nos transformar dia a dia através da renovação das nossas mentes, nós precisamos mudar, nós precisamos melhorar a cada dia. E o segundo assunto que você tocou e que é muito importante, porque sim, um objetivo, é uma meta, inclusive, do Envolvidos com Cristo, que a gente batalha nesse sentido sempre, que é lutar contra a religiosidade. A religiosidade é hoje o grande câncer da sociedade que causa males terríveis, né? Em todos os lugares, em todas as cidades, em todas as comunidades, em todos os povos, em todas as nações. A religiosidade sempre tem causado danos. E nós observamos isso no meio que nós vivemos, nós observamos isso no nosso dia a dia, nós observamos isso no meio cristão, no meio evangélico, o excesso de religiosidade, né? Então, logicamente, as igrejas estão aí, cumprem o seu papel, têm papel social, fazem a sua parte, mas a questão da religiosidade tem sido um dos grandes males dentro dessas comunidades, dentro dessas igrejas. Muitas vezes nós falamos sobre isso, pessoas podem não entender, dizendo que nós estamos, ou imaginar que a gente vai estar falando mal de igreja, A ou B. Não é o nosso objetivo. O foco é tirar as pessoas desse processo ou desse caminho da religiosidade que causa males, e causa muitos males às pessoas. Inclusive esse que é o assunto de hoje, né? Que é a ansiedade. Pessoas religiosas vivem ansiosamente porque tendem a querer cumprir ritos, né? E cumprir papéis que muitas vezes ultrapassam até a sua própria capacidade ou aquilo que é o ensinamento da palavra de Deus. Então, é por isso que o próprio apóstolo Paulo disse, nós devemos
né, como cristãos, como seguidores de Jesus, como envolvidos nesse processo, estar olhando para Jesus. Ele diz, olhando para Jesus sempre, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas o que a gente observa hoje? Pessoas olhando para as instituições, olhando para as placas de igreja, olhando para a igreja A, a igreja B, não importa se é a igreja católica, evangélica, ou seja lá qual for, as pessoas começam a olhar muito para isso, né, e deixam de olhar para Jesus. Por quê? Porque as pessoas se envolvem nesse processo, né? O ser humano, de forma geral, ele não foi feito para viver só, né? Ele foi feito para viver em comunidade. Então, existe sim esse anseio, essa necessidade das pessoas viverem, né, em comunhão umas com as outras, das pessoas viverem em comunidade, das pessoas viverem em grupo. E é o que muitas vezes a gente vê dentro das igrejas. As pessoas estão ali, estão se reunindo, isso é muito importante. Mas o que não pode acontecer é que as pessoas se envolvam em projetos que sejam somente institucionais, que sejam das instituições, que sejam das agremiações, ou seja lá do que for, e deixem de observar os ensinamentos da palavra de Deus, e deixem de olhar para Jesus como autor e consumador da nossa fé, que esse é o ensinamento da palavra de Deus. É por isso que Paulo disse, mas transformai-vos, renovando todo dia as vossas mentes. Então, quando você me ouvir falar a respeito que você tem que deixar a religiosidade, você precisa enterrar a religiosidade que está na sua vida, senão você não cresce espiritualmente, você não vai crescer em nenhuma das áreas da sua vida, porque a religiosidade vai te impedir. E a gente observa isso muitas vezes, as pessoas se envolvem com grupos, e a pessoa vai para a igreja e ela já deixou de ter como objetivo olhar para Jesus. Então ela não vai para a igreja falando assim, eu vou para louvar a Deus, estou indo lá para adorar a Deus. Ela diz assim, eu estou indo lá hoje porque eu vou dirigir o grupo tal, eu vou cantar no grupo tal, ou eu vou estar na recepção, ou eu vou estar na organização. O fulano vai falar. De alguma coisa, de um evento, eu vou cuidar do departamento tal, departamento A, departamento B, porque a pessoa ela está envolvida socialmente, envolvida no projeto da instituição, né? E isso causa males, isso é religiosidade. Então a gente vê as pessoas muitas vezes indo para determinadas igrejas de segunda a segunda e você não vê mudança, você não vê transformação na vida dessas pessoas. Porque nos ensinamentos de Jesus, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos, é justamente aquilo que Osana falou, que o cristianismo ele não é uma religião, né? O cristianismo não é uma religião. Jesus não era cristão, Jesus é o nosso mestre, ele era judeu, né? Assim como José era judeu, Maria também era judia, e ele não falou para ninguém ser cristão, ele disse apenas para me seguir, eu sou pastor e vós sois as ovelhas. Então o que a gente observa é que as pessoas deixam de olhar para Jesus para começar a cuidar dos aspectos sociais, dos aspectos de grupos, e isso é um mal, isso é religiosidade. Por quê? É aquilo que estou dizendo, no ensinamento de Jesus, a gente observa que cristianismo, de fato, não é dentro das instituições, não é dentro das igrejas. O cristianismo ele tem que ser praticado do lado de fora, né? Tem que ser praticado lá de fora. O próprio nome igreja é tirados para fora. Então, a igreja verdadeira não é essa instituição que você participa, que eu participo, que nós participamos, que tem o nome A, B ou C. Não, isso não é a igreja. Isso é uma instituição que leva um determinado nome. Ela pode fazer parte, né, no contexto. Mas a verdadeira igreja são aqueles que são tirados para fora, ou seja, que saíram do lugar comum, que mudaram de vida, que tiveram a transformação. E isso passa pela observação de quem está de fora. Foi a pergunta que eu fiz tanto para o Marcos quanto para você. Qual é, hoje, a observância das pessoas que estão de fora com relação aos cristãos? O cristianismo tem que ser praticado da porta para fora das instituições, da porta para fora daquilo que nós chamamos de igreja. É ali que as pessoas têm que mostrar realmente que tem uma vida mudada, uma vida transformada, uma vida de equilíbrio, que joga fora toda a ansiedade, porque ele deposita isso aos pés de Jesus, conforme o ensinamento do apóstolo Paulo. Ele diz, tudo que estiver te causando a preocupação, ansiedade, vá para a oração, fale com Deus
e viva livremente. Né? Mas muitas vezes o que a gente vê são cristãos que parece que está carregando uma nuvem preta, negra, né, em cima da cabeça, e isso causa um mau humor, causa muitas vezes um mau atendimento, causa aquela má impressão das pessoas que estão de fora e não causa um bom testemunho. Né? E não passa só por isso, passa logicamente, né, pelo caráter, né, que tem que ser tratado, que tem que ser desenvolvido. E aí falando para a gente... Só para concluir do que o senhor está falando, me chama a atenção assim, o senhor falou que Jesus é judeu, isso é verdade. Agora, Jesus não ensinou o judaísmo, que é completamente diferente. Então, Jesus vem e ensina exatamente um estilo de vida dado pelo Eterno para todo aquele que quer seguir. E nesse estilo de vida está exatamente essa situação de não viver segundo a religiosidade, porque o maior problema que Jesus teve naquela época eram os camaradas que se diziam, né, os fariseus, porque nós somos os caras, conhecemos a palavra e blá, 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 e viviam uma religiosidade infinita, acabou trazendo tanto dano para as pessoas daquela época e continua trazendo para ainda hoje, né? Então eu acho interessante porque o nosso Jesus ensina exatamente um estilo de vida que agrada ao Eterno, onde você pode sim viver com equilíbrio, sem viver na ansiedade. Então muitas vezes nós vemos em algumas igrejas nossas, por exemplo, tem um evento lá, né? Vai ter um congresso, qualquer coisa, aí o pessoal envolvido, vai ser tal dia, e não sei o quê, porque tem que comprar um terno, um vestido, um sapato, um perfume, um carro novo, porque eu tenho que ir naquele evento. Aí o desgraçado fica sofrendo com antecedência. Pra quê, cara? Aí eu fico imaginando, aí Deus olha lá de cima e fala assim, meu filho, eu te pus aí pra isso não, cara. Doido. Vai fazer o que precisa. Se a gente olhar para essas coisas, né, irmão João? Existe uma ansiedade que eu creio que ela é válida. É a ansiedade em estar com Deus para que tudo seja. A volta de Jesus. A volta de Jesus. É a única ansiedade que nós podemos dizer que a Bíblia recomenda. Que é válida. Que é válida. Que até o apóstolo Paulo diz que, o apóstolo Pedro, na verdade, que nós devemos apressar o dia de Cristo. Deixa eu te dizer, eu vejo como uma expectativa, não como uma ansiedade. Né? A nossa expectativa é poder ser arrebatado, viver com Cristo eternamente, tal, beleza. Então, para isso que nós estamos buscando. Porque eu acho que a ansiedade ela tem uma conotação mais negativa, mais, sabe, de sofrimento, de angústia. Eu prefiro olhar pelo lado da expectativa. Qual é a minha expectativa? Participar da próxima prova de 100 km em julho, com o joelho doendo, não. Sem ansiedade, né, irmão? Sem ansiedade, só da expectativa. É importante, né, a gente olhar para tudo isso, né, e tirar proveito, né, da situação. Então, obviamente, né, Jesus, em determinados momentos, ele disse, olha, eu sou a fonte de água, né? Quem tiver sede, venha a mim e beba. Né? Isso vai mudar a tua vida, vai transformar. Ele disse, quem beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Então, isso é mudança de vida. Quando você bebe dessa fonte, o que é beber dessa fonte? É olhar para a palavra de Deus. Eu, ultimamente, a forma como eu tenho evangelizado as pessoas, as pessoas me perguntam, falam, comece a ler os evangelhos. Se você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo menos umas 4 vezes, olha, eu duvido que você não tenha transformação na sua vida. Vai ser transformado porque vai entender. Você vai estar bebendo da fonte que salta, que jorra da água viva para a vida eterna. Então, são palavras de Jesus. E com relação a essa ansiedade, que é uma ansiedade boa, que é da volta de Jesus, na verdade, Jesus está voltando todo dia para muita gente, né? Para aqueles que partem daqui, que cumprem a sua missão aqui, partem para uma outra missão. E falando do equilíbrio, que é importante para que a gente possa trabalhar esse aspecto de ansiedade nas nossas vidas, o que eu vejo que acontece nos dias atuais em relação às instituições que nós fazemos parte, que nós participamos. Para que a gente possa entender esse processo, eu preciso saber que para que a pessoa mude o seu comportamento, eu vou ter que investir nessa pessoa em tratamento, treinamentos, tempo e investimento. E é por isso que eu havia te perguntado qual era a tua visão com relação ao equilíbrio, em relação também ao que as denominações estão fazendo. O que a gente observa hoje, se a gente olhar, vamos falar de um aspecto que eu conheço bem,
que é, por exemplo, os pentecostais, os neopentecostais. São denominações que buscam, que pescam muitas almas, né? Que vão realmente para o evangelismo e que trazem pessoas para dentro do evangelho. E colocam isso como sendo um grande alvo, um grande objetivo. E aí eu tenho que dizer que é importante sim, mas mais importante do que trazer é discipular. Mais importante do que a pessoa vir é ela aprender, ela mudar. Não adianta a pessoa vir e não haver mudança, não haver transformação. Uma coisa é a pessoa se denominar cristão, se denominar evangélico, se dizer membro de uma denominação. Outra coisa é a pessoa ser um cristão de fato, seguir esse estilo de vida, viver essa vida. Mas o que acontece? Hoje a gente observa muito a pessoa que muitas vezes está lá no submundo, nas drogas, literalmente na sarjeta da vida, e ela é tirada de lá e ela é trazida para dentro dessas instituições. E aí o que é feito na cabeça dessa pessoa? Eles pegam essa pessoa, né, trazem para dentro da instituição e na cabeça dela plantam que agora ela é santo, ela é um santarrão, né? Mas ela continua sendo uma pessoa totalmente desequilibrada. É o assunto que nós estamos falando, o assunto de equilíbrio. Então ela era desequilibrada porque ela vivia um extremo e agora ela está vivendo outro extremo, que é aquilo que o ser humano mais tem facilidade. O ser humano tem muita facilidade de viver extremos, né? Para viver extremos é muito fácil, né? É só jogar tudo para o alto, ou é só, pelo contrário, não fazer nada. Isso é viver extremos. Então, o ser humano tem essa facilidade de viver os extremos, né? E isso que muitas vezes acontece. Então, ele está lá vivendo aquela vida subjugado, né, pela opressão do mal e tudo mais, e aí ele vem para a igreja, agora ele se sente o santarrão. Saiu de um extremo e agora está vivendo um outro extremo. Mas ele não foi tratado. Ele não foi tratado pela palavra, ele não foi ensinado, não fizeram os ensinamentos que precisavam, não ensinaram justamente aquilo que precisa, que é o equilíbrio. E aquilo que Jesus ensinou. Jesus nunca condenou ninguém, sempre disse: vem a mim da forma como estiver. Todos que chegam a Jesus são recebidos por ele, são aceitos por ele. Mas para caminhar com Jesus, aí é um processo diferente. Jesus recebe a todos, ele diz: vem, do jeito que tiver, eu vou receber. Agora, para caminhar comigo, né, tem que aprender, que foi o exemplo dos discípulos. Aqueles que caminharam com Jesus e ficaram 3 anos durante o ministério de Jesus, eram 3 anos de ensinamento, de mudança, para que pudesse dar continuidade nessa obra que hoje atinge toda a humanidade. Então, foi um processo de ensinamento. Isso é discipulado, é discipular as pessoas. E a gente não vê isso nas igrejas. Por quê? Porque isso, conforme nós dissemos, demanda tempo e investimento. Porque você precisa de pessoas com conhecimento, você precisa de pessoas preparadas, você precisa de pessoas dispostas, você precisa envolver essa pessoa para que ela possa sair de um extremo, em vez de ir para o outro, ela vir para o equilíbrio. O equilíbrio é o reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês. Então, isso é viver o equilíbrio. Eu posso dizer isso com conhecimento de causa, porque quando eu fui, logo ainda na minha pré-adolescência, para a igreja, o que vieram trazer para mim foi aquelas regras, né, as doutrinas da proibição. Então, diziam assim: olha, você não pode mais fazer isso, você não pode mais isso, você não pode mais isso. Na época, né, não podia nada, nem esporte, nada. Então, você não pode praticar esporte, você não pode ver televisão, você não pode, se tivesse celular na época, né, você não pode ver internet e tal. Não tinha na época. Mas era aquela doutrina de proibição, né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Me tiraram da onde eu estava e me jogaram, né? Era um extremo que eu vivia e eu fui para um outro extremo, que agora não podia mais nada. Eu era o santarrão. Podia tudo. Né? Vivia na bagunça com a molecada, né? Farra, bebida e tal, e agora eu não podia mais nada. Virei, entre parênteses, o santarrão. Mas então me introduziram nisso, dizendo tudo que eu não podia, mas não me ensinaram o que eu devia, como é que eu devia me portar.
E isso foi uma longa jornada de um processo religioso. Foram décadas de um processo religioso que está até hoje ainda enraizado, muita coisa dentro de mim, que dia a dia a gente trabalha para se libertar disso, mas que a gente tenta trazer para você que está aqui nos acompanhando no Envolvidos, para que você comece a entender. Quer ser abençoado, quer seguir Jesus de fato, comece a lançar fora toda a religiosidade. Porque Jesus disse que o Pai, ele não procura o religioso. O Pai não procura a beata, o beato. O Pai não procura aqueles que cantam. O Pai não procura aqueles que abrem a igreja todo dia. Não, aqueles que são os chamados ratos de igreja, não saem. Não, o Pai não procura nada disso. A palavra de Jesus, ele disse, o Pai procura os verdadeiros adoradores. E aí ele coloca isso, de forma bem clara. Os verdadeiros adoradores. É isso aqui. E ainda tem extensão, né? Ele diz que eu adoro em espírito. Que adorem em espírito e verdade. Ou seja, não é num culto religioso, numa cerimônia religiosa, mas que o adore, que viva essa vida de comunhão, esse estilo de vida que a Osana falou, que é o cristianismo. Então, essa é uma visão que eu tenho, mais de fora para dentro, dessa falta de equilíbrio que é observado hoje no meio do povo cristão, dos evangélicos. O senhor comentou a respeito rapidamente do discipulado, né? Mateus 28, 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. É para obedecer doutrina de quem acha que é o bambambam, não, é para obedecer aquilo que o Cristo, Filho de Deus, ensinou. Né? E onde que você vai aprender isso? Na palavra dele. E quem vai poder te ensinar isso? Aqueles preparados por ele para trazer esse ensinamento. Caso de outra forma. E aí nós vemos outro exemplo, o resultado contrário disso, né? Quando nós temos a passagem lá do jovem rico, né, que vai lá perguntar para Jesus, Rabi, e aí, como é que eu faço, né, para fazer parte aí da sua igreja, vida eterna, que Jesus fala para ele, vai, vende tudo que tu tens, doa aos pobres e vem e segue-me. De brincadeira, né, Jesus? Pegou pesado, né? Meu pai me deu na boa. Esse é o teste da fé, né? Esse é o teste da fé. Porque, aliás, fé é um assunto interessante para a gente tratar num próximo podcast. Né? Se prepara aí. Fé realmente é um assunto que me chama muita atenção. Né? Eu tinha, durante muitos anos, eu tratei esse assunto, fé, com uma certa relevância, e hoje eu observo de forma totalmente diferente, mas eu quero falar daí num dia especial sobre isso, sobre o que a fé pode fazer, o que a fé realmente faz. Remove montanha, né? O que pode fazer na tua vida que está aí nos acompanhando, né, nesse podcast. O Envolvidos, ele tem essa finalidade. O Envolvidos com Cristo tem a finalidade de levar para você os ensinamentos sempre baseados na palavra de Deus, trazendo aqui assuntos que possam mudar a tua mente, que você possa ter transformação na sua vida, renovando o seu pensamento. E o assunto aqui, que é a ansiedade, e você que está vivendo, de repente vivendo ansiedade na sua vida, você fica ansioso por qualquer coisa, por qualquer motivo, pegue essas palavras do apóstolo Paulo que diz, não viva ansiedade em momento nenhum, ele diz por nada. E como que você vai fazer isso? É isso que nós aprendemos aqui, que nós estamos aprendendo aqui. Comece a ter comunhão com Deus diariamente. Comece a falar com Deus sobre tudo, sobre essa tua ansiedade, sobre esse problema que você tem, muitas vezes um problema que você acha que tem, talvez nem tenha ainda, porque você está ansioso pelo dia de amanhã, ou pode ter realmente, mas fale com Deus. Da maneira como você fala com as pessoas, fale com Deus, que aí você vai viver a paz. Muitas vezes o problema vai estar lá, mas é diferente quando nós apresentamos a Deus. Salomão fala a respeito disso em Provérbios. Ele diz assim, apresente a Deus todos os seus planos, tudo que estiver na sua mente, tudo aquilo que você anseia fazer, tudo aquilo que é teu objetivo, tudo aquilo que é o teu projeto, ele diz assim, apresente a Deus. Então,
os seus planos e o seu projeto será bem sucedido. Olha como é importante isso. Isso, 16:3. 16:3. Então, isso é importante, porque nos mostra que a oração realmente faz diferença. Oração, que é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui também. Eu queria aproveitar agora que nós estamos já quase na reta final desse podcast. O pessoal já está mandando desligar aí. O pessoal a área técnica já está pedindo para cortar aqui, né? Mas depois a gente conversa com a área técnica. É uma outra história, né, moça? Um bot ali. Vamos aproveitando, mandando abraço para o nosso colaborador, Leandro, que nos ajudado bastante. Cara da tecnologia. Vou dar o nome dele aqui completo, Leandro Albano Marchetti. Isso, ele que está na técnica. Mas ele disse que vai mudar o nome dele para Marqueta, né? Deixou bigodinho agora. Você já está com bigode lá de O resposta. bigodinho do Leandro é uma história, um tema para um próximo podcast. Quem sabe, né? Quem sabe a gente vai Nós falar vamos desse tema aqui. Disso. Vamos falar do cristão Vai e os ter saia bigodes. justa, né? A gente sabe que... Então, me permita abrir um parênteses aí para o pessoal que está em casa. Sim. Assim, ó, assuntos que você acha relevantes, manda para cá, vamos aprender junto. Uma dúvida que você tenha, sei lá, não manda babaquice também, né? Não vai nem perder tempo. Mas assuntos que você entenda que sejam interessantes nós conversarmos, ou que você tenha alguma dúvida, que de repente você não tem quem fale a respeito, ou você quer ficar meio na incógnita, né? Não vou perguntar isso lá para o meu pastor, porque ele vai achar que eu estou em pecado. Manda para cá, nós vamos aprender juntos. Exatamente. Obrigado. Eu queria aproveitar, nós falamos de um tema bastante importante, de trazer para os irmãos, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, conselhos práticos, né? De como nós podemos diminuir, né? Reduzir a ansiedade em nossas vidas até que a gente consiga eliminá-la da nossa vida, com a ajuda, claro, de Deus. Eu queria falar alguns aqui, deixar em aberto para que o irmão João, a irmã Zana complementasse, né? Inclusive, eu vou pegar aqui um dos objetos desta mesa. O irmão João está quase Acabando com ele aqui. consumido, meus queridos. Consumindo aqui Não uma sei se dá uva. para enxergar aí na câmera. Nós temos aqui uma fruta bastante conhecida, né? Bastante consumida, graças a Deus. É uma das bênçãos que Deus nos dá, né? Produção nacional. O fruto da terra, né? Que é a uva. E na Bíblia, a uva, ela produz o vinho, né? Muito citado em várias passagens. Comer. Creio que todos conhecem. E o vinho na Bíblia fala sobre a alegria, né? Então, uma das coisas, um dos conselhos que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos sempre nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo diz: regozijai-vos no Senhor. Mais uma vez, regozijai-vos, alegrai-vos do Senhor. Então, tudo que nós temos, que nós recebemos de Deus, e são muitas coisas, né, meus irmãos? Nós recebemos só bênçãos e maravilhas, e mesmo aquelas situações difíceis, são bênçãos de Deus também. Só a saúde e o cada dia. Né? Só a saúde, temos acordado com vida hoje, né, irmão João? E estarmos aqui junto com vocês já é uma grande bênção. Então nós temos que sempre nos alegrar em Deus. E esta alegria, ela também vai ter um efeito positivo na ansiedade. Quando nós deixamos aquele probleminha, aquela preocupação, talvez aquela conta que nós temos que pagar, ou aquela situação futura, uma enfermidade que está nos atormentando, e nós nos alegramos no Senhor, começamos a louvar a Deus, né, a agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem nos feito, pela vida que Ele nos dá, pela família, a ansiedade ela vai se dissipando, vai se diminuindo em nossa vida. Então, uma das coisas, um dos conselhos é nos alegrarmos sempre no Senhor, em tudo que nós recebemos dele. E o irmão João disse sobre oração, né? Oração é fundamental. E quando nós falamos com Deus, nos conectamos com Deus, nós estamos colocando aos pés dele as nossas preocupações, ansiedades, as nossas necessidades. É o canal para falar com Deus e Deus falar conosco. Então, a oração é um dos conselhos práticos. Ter uma vida de oração, né? Programe na sua agenda, no seu dia a dia, um momento para estar com Deus em oração, né? E claro, nós falamos aqui os conselhos da palavra de Deus. Como o irmão João disse, ler a palavra de Deus é fundamental. Nós temos que meditar na palavra, ler a palavra, porque a palavra vai nos trazer ensinamentos e vai nos trazer vida, né? A própria palavra de Deus é vida para nós, né? Então nós temos aqui já 3 conselhos práticos que nós falamos ao decorrer desse podcast. Eu queria deixar aqui também para o irmão João, caso ele se lembre de mais algum,
e o Mãozona também, para que a gente venha edificar a vida dos irmãos, das pessoas que estão ouvindo esse podcast, saindo daqui com conselhos práticos também para daqui em diante nós buscarmos juntos, né? Reduzirmos a ansiedade em nossas vidas. Não somente os cristãos, mas todas as pessoas, né? Precisam vencer esse mal. E nós podemos vencer porque o Senhor nos promete, né? Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Deixa eu interromper, senhor, rapidinho, a minha sugestão. Rapidinho, olha o que eu vou falar. Sim. Uma forma prática de superar essa luta, ansiedade, é sair do ostracismo. Ter atividade física. Independentemente do que você possa alegar que você não possa fazer. Tenha uma atividade física. Pratique alguma atividade física. Que não vale ser levantamento de copo nem de garfo na mesa. Tenha atividade física. Isso vai ajudar o teu cérebro a processar as informações com mais precisão, o teu coração a trabalhar melhor, o teu sistema sanguíneo, autodefesa, imunidade. Né? Principalmente. Então, fica aí, pastor. Tudo aquilo que você já acompanhou, já ouviu aqui com a gente, né? As informações que foram passadas são muito importantes se você colocar em prática na sua vida. Então, o assunto aqui é ansiedade. E algo que eu quero dizer para você é o seguinte: você precisa decidir mudança. Mudança não acontece sem decisão. Há um poder que você tem, esse poder foi Deus quem te deu, que é o poder da decisão, que vem através do livre-arbítrio. Eu até acho que é um assunto bastante interessante para a gente tratar, de repente, num podcast, que é o poder que o homem tem, o poder que foi dado a nós. Mas ele vem lá do Jardim do Éden. Deus, quando fez o homem, imagem e semelhança, imagem é a sua aparência, aquilo que nós temos, né, o formato físico. E a semelhança é o poder. Deus, com todo o seu poder, deu também poder ao homem. E qual é o poder que Deus deu ao homem? O poder de decisão. Quando Deus colocou, e aí não importa se você crê nisso de maneira literal ou é apenas figurativo, né? A história do Jardim do Éden, não importa como você crê, se é figurativo só ou se é de forma literal, mas é importante você entender que a história nos traz aquilo que é a realidade. Deus fez o homem, pôs no Jardim do Éden e falou: vocês foram feitos, vocês foram criados, vocês estão aqui para dominar. Governe sobre tudo. Governe sobre o que está no campo, o que está sobre a terra, governe sobre o que está nas águas, sobre aquilo que está no céu, sobre as aves. Vocês vão dominar sobre tudo isso. Tem só uma coisinha aqui, ó, no meio do jardim, lá tem uma árvore lá, aquilo é foro meu, que lá vocês não mexem, não precisa mexer naquilo, não. Aquilo é um assunto que não diz respeito a vocês. O restante, vocês estão aqui para isso, para governar, para dominar. E o que o homem fez? Foi lá, comer do fruto da árvore, mexer exatamente onde não devia, onde Deus falou que não devia. E o que Deus fez com relação a isso? Deus impediu. Deus viu a mulher indo lá comer do fruto, viu o homem, né, comer do fruto, e Deus simplesmente disse: eu dei poder a eles. Eles têm poder. Que poder é esse? É o poder da decisão. É uma decisão. Então, o que eu quero dizer para você está nos acompanhando, que você tem poder, o poder de decidir se você quer mudar, se você quer continuar da maneira como você está. Se você deseja mudar, assim como disse aqui o Osana, amanhã você já tem que começar fazendo algo diferente, né? Porque até mesmo a oração é uma decisão. A oração é uma decisão. Você decide se você quer orar a Deus, se você quer se apresentar diante de Deus, se você quer ter comunhão com Deus ou não. E a oração, por que tem que ser uma decisão e tem que ser uma prática? Porque não é muito fácil, não é muito simples. Pessoas que não são acostumadas a orar têm uma dificuldade muito grande. Parece que tem um céu de bronze em cima dele. E aí é justamente a prática, é justamente a insistência, é justamente a decisão de buscar essa comunhão que vai removendo essas dificuldades e vai te fazendo uma pessoa de mais proximidade, de mais comunhão com Deus e que vai fazer diferença na sua vida. Então, para mudar, para viver uma vida sem ansiedade, você precisa decidir a apresentar tudo a Deus em oração, decidir a fazer as coisas que tem que ser feitas, porque também não adianta, né? A pessoa orar e voltar a deitar, e voltar a achar que o mundo gira ao redor dele. Não, né?
Cada um tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Então, decida fazer o seu melhor cada dia, em tudo aquilo que vier à tua mão, que, aliás, é a palavra de Deus, né? A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, diz assim: e tudo que vieres às tuas mãos para fazer, ou seja, tudo aquilo que está diante de você para fazer, que é a sua responsabilidade, então o escritor diz, faça-o com o melhor das tuas energias. E é isso, é uma decisão. Eu posso tomar a decisão de fazer as coisas com vontade de fazer, com energia e fazer o meu melhor, ou simplesmente fazer por fazer, e aí as coisas não vão acontecer. Então, entenda, você tem esse poder, o poder de decisão, o poder de mudar as situações da sua vida, o poder de estar orando e buscando a Deus para tirar a ansiedade que muitas vezes está te levando à depressão. Quero agradecer a sua companhia nesse podcast, quero agradecer aqui imensamente ao irmão Marcos, ao irmão Osana, agradecer também ao Leandro que está aí na técnica, que Deus possa abençoar a sua vida e que você divulgue esse trabalho do Envolvidos com Cristo. Nós estaremos aqui agora de maneira recorrente, fazendo os podcasts, e cada podcast será um assunto que nós estaremos tratando sempre à luz da palavra de Deus. Nos ajude a divulgar para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam abençoadas. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe grandemente a tua família. Grande abraço. Até a próxima.